Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão da FGV do TRF1 de 2024 para o cargo de analista judiciário área administrativa. Foi a questão 25 da prova de raciocínio lógico. A questão ela se apresenta como uma questão de quadrilátero, mas pela capa do vídeo vocês já devem ter visto que não tem nada de quadrilátero. Aparece de tudo, menos quadrilátero. A FGV ela vai colocar vários assuntos em uma questão para testar o conhecimento do candidato. Eu achei legal essa questão porque ela é de geometria analítica e eu não vejo muito em concursos, não nos que eu fiz, mas essa aqui apareceu, resolvi fazer. Pela capa do vídeo, novamente, dá para ver que ela fala de triângulo, de par ordenado, de geometria analítica, mas quadrilátero mesmo a gente nem vai usar para resolver. Poderia usar, mas seria uma resolução mais difícil. A gente teria que saber as fórmulas e tal. Então, com triângulo é uma resolução um pouco mais simples. Vamos para a questão. No plano cartesiano, o quadrilátero convexo ABCD tem vértices A01, B4 e 8, C9 e 6, D9 e 1. Esse A, B, C e D são pontos, são os ângulos, os vértices desse quadrilátero. E aí o 0 e o 1 é o x e o y no A. No B, o 4 e o 8 é o x e y do ponto B. Mesma coisa para C e D. A área do quadrilátero ABCD é. Então, o ideal seria a gente conseguir fazer um esboço. Aqui, como eu estou no computador e eu tenho um pouco mais de recurso, eu vou usar um plano de fundo quadriculado. Vai ser mais fácil para a gente ver. Se eu fizer um esboço aqui, vai ficar feio. Então, eu vou colocar um pano, eu acho que é assim que chama mesmo, um fundo aqui quadriculado, vai ficar bem mais fácil da gente conseguir entender. Olha só, a gente tem que imaginar o eixo x e y, o plano cartesiano. Então aqui eu vou fazer o y e aqui eu vou fazer o x. A gente pega o ponto A, é sempre x, y. Então x é 0, não, x, y. O x é 0 e o y é 1, tá certo. x0 e y1, um pouco tá mais ou menos aqui. Ponto A, em cima da reta y. E aqui é a x. Depois o B, 4, 8. Então 4 é o y, é o x. Um pouco está mais ou menos por aqui. E o y é 8. Um pouco está mais ou menos por aqui. Aqui seria o ponto B. Aqui eu estou fazendo meio um rabisco. Não tenho certeza de muita coisa. Só mais ou menos onde que está. No C é 9, 6. Então vai ser xy. 9 está mais aqui para frente. E 6 aqui para baixo. Alguma coisa mais ou menos aqui. E o D, 9 e 1. Então, observa que C e D, o x é 9, é igual. Então, vai estar mais ou menos aqui assim. E o quadrilátero que a questão está falando é mais ou menos ligando esses pontos, a gente vai ver. Imagina que cada ligação aqui entre um ponto e outro é uma reta. Só que na mão livre fica mais difícil de fazer. É esse o quadrilátero que a gente está mexendo. Vou tentar fazer um pouquinho menos torto. É uma reta de A até B, uma de B até C, uma de C até D e uma de D até A. Esse é o quadrilátero, mais ou menos. Com perdão aí de fazer a mão livre, esse é o quadrilátero. E ele quer saber a área. O primeiro erro que a gente pode cometer aqui é tentar dividir num tanto de triângulo, que triângulo é fácil de calcular. E a gente pensar que a gente pode, por exemplo, dividir esse triângulo aqui. Eu fiz isso quando eu estava começando a resolver essa questão e não deu certo. Por que não dá certo? Porque a gente não tem certeza absoluta de que ponto que é esse aqui. Por isso que não dá certo. Para ter certeza desse ponto, a gente teria que aprofundar muito mais na matéria, fazer a equação da reta AB, tentar encaixar um ponto que pertence à reta AB, ia ficar muito mais difícil. Então fazer esse triângulo não é uma boa.
Aí, porque se fizesse aquele triângulo, vamos voltar. Se eu fizesse esse triângulo aqui, eu dividiria naquele triângulo, depois nesse triângulo e esse retângulo ou quadrado, a gente não tem certeza. Aí calcularia 2 triângulos mais um retângulo e pronto, acabou. Só que como eu falei, aquele triângulo lá em cima, quando a gente faz o terceiro ponto, além do B e do C, a gente não tem certeza exatamente onde que ele está. E para ter certeza, precisaria fazer muita conta. Então não é um caminho para percorrer na hora de uma prova de concurso. Se fosse uma prova de vestibular, talvez seria uma boa escolha. Então, essa questão em particular, eu consegui resolver ela mais simples assim, ó. Eu liguei o ponto B no ponto D, que eu esqueci de escrever. Tem que ser D maiúsculo. O ponto B no ponto D, e aí a gente tem esse primeiro triângulo e esse segundo triângulo, soma a área dos dois e acha a resposta. Agora, que eu já mostrei mais ou menos como que eu vou resolver, eu vou para o quadriculado para ficar mais fácil. Então eu vou anotar aqui os pontos, vou copiar e colar, recortar aqui para ficar mais rápido. Eu vou anotar os pontos e vou para o quadriculado. Vou ver se eu consigo colar aqui mesmo. Isso. Vou pôr aqui uma colinha, vou subir aqui a questão e vou tentar desenhar aqui. Então, primeira coisa, o eixo x e y, vou começar aqui. Aqui para cima vai ser o y. Aqui para o lado vai ser o x. E vamos começar. Ponto A, 0, 1, x, y, x igual a 0, y igual a 1, ponto A está bem aqui. Ponto B, x igual a 4, então aqui 4, e y igual a 8. 8 está aqui. Então, nosso ponto B vai estar bem aqui na junção dos dois. Aqui vai ser o ponto B. Com quadriculado fica mais bonitinho. Ponto C, x9, y6. Então, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. E y6. Aqui era o 8, 7, 6. E por último, ponto C, escrever aqui, ponto D, x igual a 9, mesmo x do ponto C, e y igual a 1. Então aqui vai ser o ponto D. Aí agora consegui ligar, vamos ver se aqui tem umas retas mais fáceis. Acho que tem. Ah, tem sim. Aqui, com a ajuda do programa, fica mais fácil do que a mão livre. Do B até o C, do C até o D e do D até o A. Agora ficou bonito. Se eu fizesse a mão, nunca ia sair. E aqui dá até pra gente perceber que esse ponto aqui que eu falei antes, se a gente quisesse aqui assim, ó, se a gente quisesse fechar um triângulo aqui em cima, desse jeito, se a gente olhar no quadriculado, a gente consegue ver que ele não é exatamente um ponto com os números em cima certinho, números inteiros. Tipo, não é esse ponto aqui. Não é o 3, 3, 6. Ele está um pouquinho antes. Se eu fosse pegar o 3, 6, não estaria na reta AB. Ficaria difícil de fazer as contas porque não daria números inteiros. Então a gente não pode cair na tentação de fazer um triângulo lá em cima. E aí, como eu disse antes, o jeito melhorzinho que eu achei aqui para resolver foi ligar. Deixa eu pegar aquela reta de novo. Ligar a reta B na reta D,
que aqui eu não incorro em nenhum problema muito sério, e aí eu tenho que conseguir fazer a área desse triângulo aqui, e depois a área desse outro triângulo, e somar as duas. Vou chamar de área e área 2, e somar as duas. A área 1 é a área do triângulo ABD, e a área 2 é a área do triângulo BCD. Então vamos fazer primeiro a área 1. Área 1. Do jeito que a FGV planejou essa questão, depois que a gente conseguisse entender que dava para dividir os triângulos, que dava para dividir o... Não é um trapézio, como que ele chamou? Esqueci o nome, deixa eu olhar lá no início. Quadrilátero. Depois que a gente entendesse que dava para dividir o quadrilátero em 2 triângulos, aí ficava fácil. Porque geralmente nas questões assim de geometria analítica, que é essa geometria que a gente usa, o gráfico, os pares ordenados, a gente trabalha muito com distância entre 2 pontos. Mas do jeito que foi feito aqui, a gente não precisa muito. Vai trabalhar, mas não vai precisar fazer as contas. Porque só pelos pares ordenados a gente já consegue achar. Por exemplo, eu preciso da altura e depois da base do primeiro triângulo. Vamos pôr aqui. A área 1 vai ser a base 1 vezes a altura, vou pôr um H aqui, 1, dividido por 2. Continuando. A base vai do 0, aqui no ponto A, até o 9. Esqueci de marcar que aqui é um 9. Até o 9 no ponto D. Então a base vale 9. Então base 9 vezes. A altura, ela vai do 0 até a altura do ponto B. A altura do ponto B é 8, porque o B é 4,8. 4x4, y8. Então vai do 0 até o 8. Então já tem a altura. A altura é 8 desse primeiro triângulo. Então 9 vezes 8 por 2. Posso simplificar o 2 e o 8, vai ficar 9 vezes 4, que vai ser igual a 36. Então a primeira área que eu já achei. A área 1 é igual a 36. 36 alguma coisa ao quadrado, já que é a área. A questão não entrou nesse mérito. Se é centímetro, se é metro, se é milímetro, então não importa pra gente. Agora a gente vai para o segundo triângulo. O segundo triângulo, a gente precisa de uma outra artimanha aqui para a gente saber a altura dele. A gente precisa de uma altura referente a algum dos lados para a gente conseguir fazer a área desse triângulo. Então eu posso pensar numa altura referente à base AD, ou a base BC, ou a base CD. O melhor aqui, para a gente não ter que fazer muita conta, seria uma altura referente à base CD. Eu vou pegar um marcador aqui para ficar mais fácil de mostrar. Se eu pegar uma altura referente a essa base aqui, fica mais fácil de fazer a conta. Por quê? Eu já tenho a altura, eu só preciso conseguir visualizar que essa altura ela é externa ao triângulo. Eu estou imaginando a base como esse lado CD. A altura dele vai ser externa. Deixa eu pegar um outro lápis para eu conseguir mostrar. A altura dele a gente vai seguir por aqui e por aqui. E esse pontilhadinho aqui de azul que eu fiz representa a altura desse triângulo. A altura é externa a ele. E é a distância, mais ou menos, não a distância de B a C, mas a distância... como que eu explico isso? Vou tentar pontilhar ali de novo. A altura tem a ver com o ponto mais distante ou mais alto em relação à base. A parte mais alta em relação à base vai ser aqui no ponto B. Só que não tem como eu desenhar essa altura referente à base CD dentro do triângulo A2. A base, na verdade, a altura vai ser representada aqui fora. Ó. Esse pontilhadinho aqui, perpendicular ao que seria um prolongamento aqui da base DC. Esse pontilhadinho aqui de rosa, que representa a altura 2, a altura do triângulo 2.
que eu chamei, né, de área A2. Então, para calcular a área desse triângulo, eu preciso de base vezes altura. A base eu já sei, que é de C até D. A altura vai ser essa reta, esse pontilhado rosa, mais ou menos de B até C, é de B até um prolongamento de DC. E agora é fazer conta. Vamos voltar para a conta. Vou mudar de cor aqui de novo. A área 2, então aqui as dificuldades vão aparecendo, né? Você conseguir dividir, perceber que não vai ser sobre quadriláteros, e sim sobre triângulos. Depois não cair na tentação de fazer um triângulo que você não sabe onde está ou onde estão todos os pontos. E por último agora, conseguir perceber que a altura desse triângulo, A2, ela é externa a ele. E aí agora vamos para o cálculo. A área do triângulo 2 vai ser base, que é de C até D. Vou pôr aqui base também, vezes altura, por 2, que vai ser igual. A base é de C até D. C, o y de C é 6, o y de D é 1. Então vai ser 6 menos 1, a base vai ser 5. Vezes. A gente não tem exatamente o ponto onde está aquela linha rosa, mas a gente sabe que o y, o x dela é 9. O x equivalente a essa prolongação aqui da reta DC. O x é 9. E o x de B, que é onde está aqui o ponto B, o x dele é 4. Então esse pontilhado rosa, ele vai de 9 até 4. 9 menos 4, 5. Então aqui também vai ser 5. A altura também vai ser 5. A base foi 5, a altura vai ser 5. E divide por 2. 5 vezes 5, 25. Por 2, 12,5. Então aqui vai dar um número quebrado. 12,5. Como eu quero a área inteira, eu quero A1 mais A2, vai ser igual a 36 mais 12,5, que vai dar 5,628,314, 48,5. Agora é torcer para ter uma opção lá de 48,5. Espero que tenha. Será que eu fiz essa conta certa? Vamos de novo. Acho que eu fiz a conta errada. Vou fazer a conta de novo. Aqui a gente termina com 5, é 0 mais 5, tem a vírgula. 6 com 2, 8. É isso mesmo. E 3 com 1, 4. 48,5. Agora é ver se tem essa opção. Não tem essa opção. Ai, ai, ai. Então vou ter que rever tudo. Ver o que deu errado. Vamos de novo. Triângulo 1. Base. A base vai do 9 até o 0. Então é 9. E a altura vai... Ah, foi aqui que eu errei, ó. A altura não começou no 0. A altura começou no 1. Ainda bem que não tinha opção 48,5, senão eu ia errar feliz. A altura começou aqui no 1 e vai até lá em cima no 8. Então a altura é 8 menos 1, que é igual a 7. Então aqui vou ter que apagar esse pedaço aqui e refazer. Vou ter que apagar aqui também. A área 2 deve estar certo. Acho que é só a área 1 que está errada. Então, base 9, altura é 8 menos 1, 7, dividido por 2. 9 vezes 7, 7 vezes 9, 63. Por 2 vai dar 31,5. 31,5. Aí agora, soma de área 1 com área 2, considerando que a área 2 está certo, vai ser 31,5 mais 12,5. Meio com meio vai dar 1. 1 mais 1, 2. Com 2, 4. 3 com 1, 4. Então a área total vai dar 44. 44 eu acho que tem. 44, vamos ver, vai dar a letra E. Letra E, então, o gabarito aqui dessa questão da FGV. Eu considero que foi uma questão muito boa e não tão difícil assim, apesar de vários passos para conseguir concluir essa questão
com sucesso. Então aqui eu finalizo esse vídeo. Foi um vídeo sobre geometria analítica, área de triângulos, distância entre pontos, sem precisar de usar a fórmula de distância entre pontos. Uma questão bacana. Finalizo o vídeo. Desejo boa sorte a todos no estudo. Até o próximo vídeo.